Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Eu, neste tópico, vou tratar a respeito da restituição de bens a partir do decreto falimentar e da arrecadação procedida pelo administrador judicial. Este é o vídeo que trata da parte 9 do tema falência e aqui, então, falamos sobre a restituição de bens. Quais são os bens que podem ser restituídos depois de arrecadados, né? Primeiramente, bens que pertencem a outras pessoas que não ao falido e que por qualquer motivo tenham sido arrecadados pelo administrador judicial. Essa regra está no caput do artigo 85, quando nós temos ali mencionado que qualquer bem pertencente a outrem que não falido, que seja arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do falido na data do decreto de falência, poderá ser restituído ao seu verdadeiro proprietário, né? Imaginemos, por exemplo, que alguém deixou um determinado bem por algum motivo no estabelecimento do falido e exatamente nesse meio tempo, enquanto o bem está ali, há o decreto de falência e, na sequência, a arrecadação de bens pelo administrador judicial. Esse bem é arrecadado junto e é trazido para dentro do processo falimentar. O seu proprietário verdadeiro, ele pode entrar com um pedido de restituição e dizer, olha, esse bem aqui que foi arrecadado não pertencia ao falido, esse bem pertencia a mim, estava lá por esse e esse motivo. E aí inicia-se o procedimento da restituição, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas é a primeira hipótese de restituição, então, é quando o bem pertence a outra pessoa e por qualquer motivo ele é arrecadado no processo falimentar. Regra do artigo 85, caput da lei. Também ainda pode ser restituído, segundo a regra do parágrafo único do mesmo artigo 85, um bem que tenha sido vendido ao falido a crédito e entregue nos 15 dias que precederam, que antecederam ao decreto falimentar, se esse bem ainda não tiver sido alienado para a terceira pessoa, né? Então, aqueles bens que foram vendidos para o falido a crédito, que ele recebeu, mas ainda não pagou, que ele tenha recebido nos 15 dias que antecederam ao decreto de falência, se esse bem ainda estiver na posse, né, do falido, que ele não tenha sido alienado, estiver na propriedade do falido, que ele não tiver sido alienado para uma terceira pessoa, então esse bem também pode ser restituído a quem tenha vendido a crédito, mas ainda não tenha recebido o valor correspondente ao bem entregue, desde que a entrega tenha ocorrido nos 15 dias anteriores, nos 15 dias que precederam ao decreto falimentar. A partir do 16º dia para trás, o bem já não é mais restituível, pelo menos não é restituível com base no parágrafo único do artigo 85. O artigo 86 trata das chamadas restituições em dinheiro. Quando é que, ao invés de restituir o bem, a restituição vai se dar através de dinheiro. A primeira coisa que nós temos que observar é que essas restituições em dinheiro, preconizadas pelo artigo 86 da lei, elas só vão poder ocorrer depois que nós tivermos quitadas toda aquela verba mencionada no artigo 151. Só para lembrar que o artigo 151 ele trata de créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial que tenham sido vencidos nos 3 meses anteriores ao decreto de falência e sempre até o limite de 5 salários mínimos por credor. Então, quando todas estas verbas trabalhistas estritamente salariais, vencidas até 3 meses antes do decreto falimentar,
e também no teto de 5 salários mínimos por credor, todas elas tenham sido devidamente quitadas, aí o restante do ativo líquido que já se tenha conseguido arrecadar pode ser utilizado para fins das restituições em dinheiro previstas no artigo 86 da lei. E o que pode ser restituído em dinheiro? Bom, primeira hipótese do 86, se o bem restituível não mais existir quando no pedido da restituição. Então, era um bem restituível daqueles mencionados no artigo 85, mas no dia, na hora da restituição, o bem não existe mais. Então, o credor, ao invés de receber o bem, ele pode receber a sua restituição em dinheiro. É a primeira hipótese do artigo 86. A segunda hipótese que nós temos no 86 é relativa à restituição do valor entregue ao devedor falido a título de adiantamento de contrato de câmbio. Isso tem uma base legal lá no artigo 75, parágrafos 3º e 4º da Lei 4728, a questão do adiantamento do contrato de câmbio, né? Então, quando há um adiantamento de contrato de câmbio para fins de exportação, o falido recebeu o dinheiro adiantado nesse contrato de câmbio para fins de exportação e acabou não exportando a mercadoria, quem lhe forneceu o adiantamento tem o direito de receber também a restituição em dinheiro. Essa é a regra também contida, desta feita, no inciso 2 do artigo 86. E ainda temos também como passível de restituição em dinheiro o valor entregue ao falido pelo contratante de boa-fé, se o contrato for revogado ou considerado ineficaz, conforme determina o artigo 136. Então, neste caso da revogação de um contrato, de uma ineficácia do contrato, aquilo que alguém de boa-fé tenha entregue ao falido pode também ser restituído em dinheiro. Só para deixar já adiantado que nós vamos tratar da ineficácia do contrato e também da revogação no vídeo número 11, né, que trata da falência. O vídeo número 11 vai se tratar especificamente da ineficácia e da revogação do contrato. Tá? Então, é uma matéria que vai ser vista um pouquinho mais na frente, mas já deixo bem claro que esse efeito relacionado à restituição em dinheiro, ele pode ser produzido, no caso de ineficácia ou de revogação do contrato, desde que o dinheiro tenha sido, desde que algum adiantamento ou o dinheiro tenha sido pago ao falido na condição de contratante de boa-fé. Tá? São estas, então, as hipóteses que o artigo 86 contempla para fins de restituição em dinheiro. Lembrando, as restituições tratadas no artigo 85 envolvem as restituições do próprio bem em si, enquanto as do artigo 86, por conta exatamente dos motivos já mencionados, o credor tem o direito à restituição em dinheiro. O processamento da restituição. Como é que se dá o processamento? Primeiro temos o artigo 87 fala, evidentemente, da petição inicial de pedido de restituição, fundamentada e descrevendo o bem reclamado, né, que deve ser autuada em separado, segundo o seu parágrafo 1º. Então, o pedido de restituição ele não vai ser autuado dentro dos autos da falência, ele vai ser autuado em apenso, separado. E desde o momento em que haja o pedido de restituição, a disponibilidade daquele bem cuja restituição é pedida, ela fica suspensa. Essa regra ela aparece no artigo 90, a da suspensão da disponibilidade do bem reclamado a título de restituição. Uma vez, então, que se inicia o processamento do pedido de restituição, com a petição inicial que é autuada em separada, se procede à intimação do falido, nessa ordem, né? Do falido, do comitê de credores,
dos credores e do administrador judicial para se manifestarem sucessivamente em 5 dias. E qualquer manifestação contrária à restituição, ela vale como contestação. Essa regra aparece também no parágrafo 1º do artigo 87. Então, qualquer um destes mencionados, eles devem se pronunciar de forma sucessiva e não concomitante. Sucessiva, primeiro um, depois o outro. Começa pelo falido, depois o comitê de credores, depois o prazo se abre para os credores e depois para o administrador judicial, todos sucessivamente. Nós ainda entendemos também que o Ministério Público, por conta de ser o fiscal da ordem jurídica, tem que falar depois do administrador judicial, 5 dias para cada um, e qualquer manifestação contrária ao pedido de restituição pode, então, ser tido como contestação. Isso é o que determina o parágrafo 1º do artigo 87. Se houver a necessidade de dilação probatória, o juiz, então, vai designar a audiência de instrução e julgamento com base exatamente no parágrafo 2º também do artigo 87. E se não houver provas a serem produzidas, os autos, então, depois da manifestação de todos, serão conclusos para a sentença. Essa sentença com base no parágrafo 3º do artigo 87. Nós também entendemos sempre que antes da sentença o Ministério Público tem que ter visto, porque é o fiscal da ordem jurídica e pode entender que alguma coisa precisa ser observado mais detalhadamente. A prolação da sentença, então, ela é dada na sequência. Se a sentença for de deferimento, aí vale a regra do artigo 88 caput, ou seja, o juiz ordena a entrega do bem ao reclamante no prazo de 48 horas. Então, o sujeito pediu o bem, o juiz convenceu-se que realmente aquele bem era um bem que deveria ser restituído, ou o dinheiro. Então, neste caso, o juiz manda que determina que, deferindo, acolhendo o pedido de restituição, ele, então, determina que o bem seja restituído em 48 horas ou que o valor pago seja pago em 48 horas, desde que observada aquela regra de preferência da verba do artigo 151. Se a decisão for de indeferimento, aí haverá a inclusão do reclamante no quadro geral de credores, se for o caso. Se o juiz entender que o bem não é restituível, mas que de fato o reclamante é credor, manda incluir seu nome no quadro geral de credores, que nós vamos estudar um pouco mais na frente, acredito que lá no vídeo 12 ou 13, mais ou menos, mas a formação do quadro geral de credores. Então, se o juiz se convence, não, esse reclamante aqui ele tem o crédito, só que o bem dele não é restituível. Então, ele vai para o quadro geral de credores, ocupando ali a sua posição conforme a estratificação estabelecida pelo artigo 83. Isso se for o caso. E se o juiz entender que ele não é credor, simplesmente indefere e não manda, evidentemente, incluir no quadro geral de credores. Então, recapitulando, na prolação da sentença que acolhe, restitui o bem. O juiz manda restituir o bem em 48 horas ou pagar em 48 horas, com a ressalva, no caso do pagamento em dinheiro, da preferência da verba do artigo 151. E no caso de indeferimento, o juiz, entendendo que o sujeito é credor, mas que o bem não é restituível, manda incluir o reclamante no quadro geral de credores na posição que ele deva ocupar, conforme estabelece o artigo 83. Qual o recurso cabível da sentença que decide pela restituição ou pela não restituição do bem? Segundo o artigo 90, é a apelação. Aquela questão da inclusão do reclamante no quadro geral de credores é prevista no artigo 89. E da decisão, então, que resolve a questão da restituição, seja deferindo ou indeferindo, cabe apelação sem efeito suspensivo, com base no artigo 90 da lei.
A questão do ressarcimento da massa pelo reclamante. O reclamante deve sempre ressarcir a massa ou quem tenha tido despesas para a conservação do bem. Então vamos imaginar que aquele bem que esteve em poder da massa durante um certo tempo e que agora vai ser restituído tenha gerado despesas para a sua conservação. O valor correspondente a estas despesas tem que ser restituído pelo reclamante à massa ou a quem tenha tido essas despesas para a conservação do bem, regra do artigo 92 da lei. E ainda, só para complementar, o artigo 93 da Lei de Recuperação e Falência diz que aquele credor ou aquela pessoa que tem um bem, mas que por qualquer motivo, tem um bem em nome da massa, mas que por qualquer motivo ele não pode fazer pedido de restituição, a ele ainda cabe a oposição de embargos de terceiros em caráter subsidiário, e esses embargos de terceiros daí terão seu processamento de acordo com a legislação processual civil ordinária, certo? Isso está previsto, né, essa possibilidade dos embargos de terceiros subsidiários por quem não tenha como fazer, não tenha direito a fazer o pedido de restituição, está prevista essa possibilidade no artigo 93 da Lei de Recuperação e Falência. Estas, meus amigos, as principais anotações a respeito do pedido de restituição de bens que tenham sido arrecadados indevidamente pelo administrador judicial ou porque, por algum motivo, tenham esses bens ido parar na mão do falido, mas que a própria lei, seja no artigo 85 ou no artigo 86, permite a sua restituição ou do bem em si ou na forma de dinheiro para o respectivo credor. Um abraço, meus caros, e até o nosso próximo vídeo.